O governo foi corrigido. Um crime de falsificação de documentos na Assembleia. Não, e havia exatamente, e falsificação de habilitações, que também é crime Ricardo, no caso do Estado. Portanto, quer dizer, ele fez a carreira montada numa ou várias mentiras, não me interessa. Esta era mentira, a do curso era completamente mentira. Mas uma questão é fazer a carreira, a outra é chegar a Primeiro-Ministro. Sim, mas chegou, pronto. Agora, como é que ele chegou? Também foi uma sucessão de acidentes que não foi Ricardo, assim, sobre esta questão aqui do currículo, lembras-te disso, dessas alterações que foram feitas ao próprio currículo que estava no site? Mas vamos ver, eu acho que hoje em dia estamos aqui todos a discutir isto partindo de uma certeza, que é ele não fez aquele curso. Mas é preciso lembrar que até há muito poucos anos, eu diria que até alguns meses atrás, grande parte deste país, pelo menos, estava dividido sobre este assunto. Não é? E não só estava dividido, como insultava alegremente. Curioso, porque, enfim, eu não fiz nenhuma campanha durante este tempo todo que se seguiu no sentido de bater-me pela questão, porque, aliás, tudo o que apareceu depois é mais grave do que isto. Mas aquele dossiê, aquilo tem tanta atrapalhada. Nós estamos a ver ao domingo, mas as atrapalhadas são tantas. Sim, era tão evidente, e para mim era tão evidente que aquilo tinha sido uma coisa... Tens alguns exemplos que queiras partilhar assim mais... As 4 cadeiras com o mesmo professor. As 4 cadeiras com o mesmo professor. O inglês técnico. O curso tinha começado há 2 anos. Pois. Portanto, ele não podia ter o diploma, era um curso de 5 anos. Só haver uma referência a notas diferentes que tinham aparecido na pauta e depois... Exatamente. São muitas. E, aliás, este primeiro artigo que sai no dia 22, se bem me lembro, nas semanas seguintes, nos dias seguintes, nós continuámos a fazer notícias novas. Sim, porque foram aparecendo. Cada vez que nós continuámos a olhar para aqueles documentos e depois a internet começou a mexer-se, a internet já existia na altura e já se começava a mexer, e portanto apareciam coisas anónimas que nós pegávamos e depois íamos ver se era verdade. E portanto nós todos os dias tínhamos um elemento novo, uma coisa nova que provava aquela... Mas foi fácil, Ricardo, chegar a esse tipo de documentos e essa informação? Ou nessa busca por esses documentos houve também aí algum tipo de restrições? Não foi fácil. Não foi fácil, quer dizer, por um lado até foi mais fácil do que eu pensava. Porquê? Mas não foi com a colaboração Por acaso foi, com a colaboração do José Sócrates. E ele depois arrependeu-se, porque ele estava a contar que aqueles papéis, que aquela papelada tivesse certinha. E depois não estava. Ou seja, ele próprio pôs à tua disposição e de quem estava a investigar a história. Eu vou à Universidade Independente, julgo que nem falei com ninguém. Fui lá e pedi para consultar o dossiê, num primeiro momento. E eles dizem que não pode, aquilo é privado, tem que ter autorização. É uma informação que tem que ter autorização do próprio. E ele dá autorização, não é? Eu confronto com algumas perguntas que eu já tinha e que já punham em causa muita coisa e, ao mesmo tempo, peço para consultar o dossiê para que se esclareça tudo. E há um bocadinho essa atitude inicial, quer do assessor dele, quer dele próprio, de vamos esclarecer tudo, vamos mostrar tudo. E é assim que eu vou lá, e é o próprio reitor que me mostra os documentos, estamos numa sala fechada e é ele que me mostra os documentos, sem grandes explicações, eu estou ali a olhar para aquilo, no fim peço para ficar com os documentos. Ele vacila e tal, mas depois deixa-me ficar com os documentos, coisa que o José Sócrates... Aqueles já eram cópias? Era tudo cópias. Coisa que o José Sócrates depois sabe e fica muito chateado nas escutas com o reitor. Essa troca de informações. Nós também tivemos essas fotocópias, o reitor agiu connosco. Não, vocês tiveram essas menos 2, portanto, ele depois foi gerindo as fotocópias. Eu falei umas coisas. Mas a verdade é que tanto o público como o Expresso andaram muito sozinhos. E não é só andar sozinhos, andámos sozinhos e andámos a ser insultados. Eu devo dizer assim, eu não fui só insultado pelo Primeiro-Ministro, eu fui insultado por muita gente que agora está envergonhada pelo Primeiro-Ministro. E depois o José Manuel também, e o Ricardo também. Quer dizer, como é que se explicava na altura esse momento de silêncio que se instalou? Como se nós fôssemos toda a gente na prática. É bom recordar uma coisa, porque eu acho que isso é muito importante. Apesar de tudo, depois do Expresso ter, digamos, rompido o dique de silêncio que rodeava o público, começam a surgir notícias noutros órgãos de informação, aqui na SIC, por exemplo, exceto não. Há um que mantém até ao fim o silêncio e que se um marciano, eu aliás uma vez usei essa expressão, se um marciano aterrasse em Portugal e visse aquilo, não é comprasse aquele jornal, porque era uma televisão. É uma televisão. É RTP. Se visse os noticiários, não compreendia porque a RTP, durante 3 semanas, nunca dá uma notícia sobre o assunto. E só se fala do assunto
em que momentos? Nos comentários de Marcelo Rebelo de Sousa, que na altura era na RTP. Portanto, ele falava de um assunto que quem tivesse a ver os noticiários da RTP não sabia que existia. E depois na entrevista, que é a primeira vez que, do ponto de vista jornalístico, a RTP fala do assunto. Aquela que recuperava. Curiosamente, todo este processo é reconstituído na entidade reguladora, e a entidade reguladora aceita com boas as explicações que a RTP dá para o seu silêncio. Aliás, esse processo de entidade reguladora é um processo que quase que devia ser dado como uma aula nos cursos de jornalismo sobre como uma entidade reguladora não deve funcionar, porque estão lá os documentos, estão lá as coisas todas, estão lá... Mas na altura José Sócrates chegou a ser ilibado... Mas foi ilibado, a entidade reguladora. Mas é preciso também dizer uma coisa, um jornal como o Expresso, que era e é o maior jornal do país de referência, não é? É um jornal como o Público. Pelo menos ele connosco não falava, deixou de falar nesse preciso momento. Nós nunca mais tivemos uma informação de José Sócrates. O José Sócrates podemos mentiu... supor que todos aqueles telefonemas que vos foram feitos, por exemplo, existiram também com os diretores não sei, de outros órgãos. Sabemos que alguns deles existiram. Alguns deles, com certeza. Vocês noticiaram isso naquela Sim, alguns deles existiram, mas houve pessoas que resistiram. Que tinham recebido o telefonema logo na manhã da notícia do Público. Sim, mas houve quem... O Luís Bernardo contou isso? Bem, alguns resistiram mais, outros resistiram menos. Mas a verdade é que a gente deixou de ter informação oficial do gabinete do Primeiro-Ministro. Portanto, ele agiu como uma questão dele, transformou-se numa questão do Estado, digamos. Nós não tínhamos acesso a informações do Primeiro-Ministro. Segundo, ele tentou vingar-se... Nós já estávamos habituados a isso há muito tempo. Sim, ele tentou vingar-se do público de uma forma absolutamente inacreditável, que tem a ver com os mails que apareceram na primeira página do Diário de Notícias. Sobre os escutas do Lima e do Cavaco e do não sei quê, que não sei, não interessa. Essa história aparece toda no Expresso, enviada pelo gabinete do Primeiro-Ministro. Algo estava relacionado com o caso civil da Presidência da República. Exatamente. Isso é tudo enviado pelo pessoal ligado ao Sócrates. Nós, a direção do Expresso, na altura era eu, o Ricardo Costa, o João Garcia, o Nicolau Santos, não sei, o João Vieira Pereira, acho que éramos nós. Olhámos para aquilo era uma coisa para dar um ano e mais não sei o quê, que saía antes das eleições de 2009 para queimar o Cavaco e por essa via a candidata do PSD, e nós olhámos para aquilo e dissemos, bem, mas a gente tem que dizer de onde é que isto aparece, quer dizer, porque isto foi investigado por nós, quer dizer, e é uma violação de correspondência, porque era a correspondência interna do diretor do Público para um correspondente na Madeira, que já faleceu, aliás, e de um jornalista, Luciano Alvarez, que ainda hoje é do Público, também para esse correspondente. E toda essa correspondência nos aparece a nós, vinda do Primeiro-Ministro, o que é estranho. Ou vinda do lado do Primeiro-Ministro. E nós todos, aliás, na direção do Expresso, não fui eu sozinho, porque eu até já tinha tanta coisa do Sócrates e com as pessoas todas do Sócrates nas redes sociais e em todos os jornais a chamarem-me nomes como se eu tivesse uma senha antissocialista ou assim, uma coisa qualquer, que também não que é ridículo, mas não interessa, pronto. Eu perguntei a todos, estávamos todos de acordo e dissemos, bom, se eles assumirem que é uma fonte próxima aquelas coisas que a gente utiliza, fonte dali, uma vez que aquilo são documentos, nós publicamos. E eles disseram, isso está fora de causa. E às 7h30 da tarde, esta história ficou resolvida. Nós dissemos, nós nessas condições não publicamos. E sexta-feira, isto era quinta, sexta-feira foi manchete e não sei quantas páginas do Diário de Notícias. Isto também dá um bocado o retrato do que é a imprensa portuguesa. Dá um bocado o retrato da independência de algumas pessoas e de alguns jornais. Mas percebeste no imediato que a origem desse assunto... Eu não percebi, perguntei à jornalista, que é uma prerrogativa do diretor. Uma das prerrogativas que os diretores têm... Mas que era uma tentativa de vingança, por assim dizer. Quer dizer, era uma tentativa, obviamente, de queimar o Público, queimar o Luciano Alvarez, queimar o José Manuel Fernandes, queimar... Mas não sei se o Ricardo agora já não eu acho que ele já não lá estava, portanto não era para o Ricardo. José Manuel Fernandes, como é que foi esse período? Há uma prerrogativa, eu queria deixar claro, há uma prerrogativa dos diretores, de acordo com a lei, que é perguntar ao jornalista qual é a origem da notícia. Porque não há fontes desinteressadas. E nós só podemos aferir a importância e a cuidado de uma notícia se soubermos qual é a fonte, para sabermos qual é o interesse da fonte. Como é óbvio. E portanto, eu perguntei, o jornalista respondeu-me, a jornalista em causa respondeu-me, e eu disse-lhe, bom, então pergunta lá à fonte,
Se a gente pode dizer Dizer qual que é a uma origem, fonte- não estou a que é uma dizer a fonte origem, próxima, a não é? pessoa, não ser uma fonte, digamos, assumida, mas ter uma fonte próxima, uma fonte do gabinete de não sei quem, ou do Partido Socialista. ou do acabou depois por sair no Diário de Notícias como é que foi viver como é que foi esse episódio, José Manuel Fernandes? Não? Bem, Acabou por sair no Diário de Notícias como investigação do Diário de Notícias, é preciso ver isso. Como é que foi esse episódio? Bem, esse episódio é um episódio, quer dizer, aquilo era mails trocados entre os notícias do Público. Há um ano e meio. Alguns deles com um ano e meio. Portanto, discutiram um episódio que se tinha passado há um ano e meio, porque é que se passou, porque é que a notícia não saiu e tal. A conclusão daquilo era que, de facto, não havia pés para a notícia sair, ela, de facto, não tinha saído há um ano e meio. E pronto, basicamente era essa a troca de mails. E, de repente, há uma correspondência interna que aparece no outro lado. Como é que ela saiu? Ainda hoje não se sabe como é que se processou se é uma intrusão dentro do público, se é alguém que, por acaso, do grupo restrito, meia dúzia de pessoas que estava dentro daquela troca de mails que acedeu, não faço a mais pequena ideia. Aliás, eu lembro-me, José Manuel, desculpa, eu lembro-me de dizer esta notícia é mais interessante de perceber como é que há uma violação de correspondência do que propriamente a notícia de uns mails há um ano e meio. Parecia-me a mim, como jornalista, que era mais interessante saber como é que era feita a violação da correspondência. Soubemos depois até noutros processos, noutras ocasiões, que houve alturas em que mails de jornalistas e SMS de jornalistas foram violados. Aliás, há um outro caso que envolve um jornalista do Público, na altura, que enfim, agora está na Lusa, mas na altura era do Público, que era o Nuno Simas, que também teve uma situação em que penso que por aquele caso dos espiões, houve... O Jorge Silva Carvalho, com aqueles nossos, teus amigos de ongoing, tentaram comprar o Expresso também por meizinho. E estavam ligados, por acaso, ao Banco Espírito Santo e, por acaso, também tinham relações com o governo. É uma situação em que nós nos sentimos absolutamente indefesos, não é? Portanto, não há... Como é que, de repente, alguém nos assalta a casa? E agora vai usar esse assalto contra nós. É aquilo que estava a acontecer, não é? Já falámos aqui um pouco sobre a forma como José Sócrates lidava com os jornalistas quando se sentia acossado por uma, por acaso, devo dizer uma notícia. O Henrique nunca me tinha dito que vinha diretamente do gabinete do Primeiro-Ministro. Eu fiquei a saber isso hoje. Sabia que vinha do lado da campanha do partido, enfim, daquele lado, não é? Mas que vinha diretamente daí, eu não sabia. Portanto, as coisas vão-se com o tempo. A gente vai... A liderança do Partido Socialista e o gabinete do Primeiro-Ministro não é a mesma coisa, não sei se lembra. Aliás, ainda hoje, e sempre foi, e não é só no Partido Socialista, e no PSD é igual, em qualquer partido. Mas tem havido um gabinete de comunicação. Esta distância já não nos parece mal, teres revelado essa fonte. Eu não revelei a fonte sequer, eu não revelei a fonte, eles é que não revelaram a fonte, não quiseram revelar a fonte. Falávamos aqui da forma como José Sócrates vos ligou em diversas circunstâncias, quando se sentia... enfim, dizia-se, atingido pelas notícias e perseguido. José Manuel Fernandes, ainda ontem, a Manuel Morguedes dizia aqui neste estúdio que os jornalistas muitas vezes deixavam-se seduzir por José Sócrates. Havia também esse outro lado, esse tipo de tentativa um pouco mais de líquido ou doce para que não fosse publicada a notícia. Vamos lá ver, José Sócrates tinha também ele tinha um poder de sedução indiscutível. Ele ocupava, não é o único político que fazia isso, mas nós hoje sabemos, ele ocupava boa parte do seu dia a telefonar para jornalistas. E muitas vezes não era a fazer pressões, era a seduzi-los. Portanto, era a dar notícias, a dar caixas, a argumentar. Tinha uma rotina de, por exemplo, receber para almoços na residência do Primeiro-Ministro alguns colunistas importantes. E direções de jornais? Eu próprio, mas as direções de jornais, de vez em quando... Eu próprio, antes disto tudo, ainda comi um pequeno almoço. Ainda foste a São Bento. Eu fui a São Bento comer um pequeno almoço. E por acaso não era mau, porque não estava envenenado, nem nada. Também, ele não fez só coisas más. Sentiste, entre aspas, a ser seduzido e sentiste, entre aspas, a ser seduzido? Um encontro com o Primeiro-Ministro na residência do Primeiro-Ministro é algo que é normal acontecer, como, digamos, a espaços, 6 meses, uma vez por ano. Quer dizer, aconteceu, eu fui diretor 12 anos e o único com quem não aconteceu, enfim, com o Sadal Lopes não houve tempo, o único com quem não aconteceu foi com o Passos Coelho. Não, com o Passos Coelho já não era diretor. Foi de facto com José Sócrates. Eu tive esteve para acontecer, mas depois de facto não aconteceu. Mas eu conheço muitas pessoas que escreviam nos jornais e que disseram que iam lá e que ele, portanto, argumentava e era... Ele tinha uma coisa que era assim. Ele tinha, inclusivamente, uma habilidade
uma habilidade grande para seduzir as pessoas e sabia dirigir o discurso conforme o seu interlocutor. Eu Aliás, diria isso que os ele políticos... oscilava entre seduzir e aterrorizar. Aterrorizar, exatamente. Aterrorizava. Há uma parte aí, Ora, a palavra seduzia. aterrorizar. Depende, quer dizer, de facto dependia, dependia dos momentos, não é? Ora, usava um tom muito agressivo, de indignação, e isto Agora, acontecia por várias questões. Há uma coisa já agora, que ele tinha, quando ele dizia que ele teve a noção, ele também, enfim, ele como político tinha habilidade e, portanto, ele tinha a noção que aquilo era, de facto, complicado para ele. Porque se nós hoje olhamos para trás e virmos a curva das sondagens do Partido Socialista naquele primeiro, entre 2005 e 2009, elas vão subir até aquele momento e a partir daí a partir daí descem e nunca mais recuperam. Nunca mais ele consegue recuperar. Portanto, aquele aumento ali de havia um encanto, não é? Ele, ao princípio, encantou um bocado o país, encantava a direita, não é? Não era só a esquerda, ele encantava a direita, encantava os empresários, encantava os empresários que estavam rendidos a ele. Portanto, e havia ali um momento em que ele tinha um estado de graça que se prolongou durante muito tempo. Apesar de já haver muitos sinais preocupantes, quer dizer, o primeiro sinal mais preocupante para mim, e que foi no momento em que ele demite, ou melhor, a pessoa demite-se, o primeiro-ministro das Finanças, o Luís Campos e Cunha, por causa da nomeação do Armando Vara, entre outras coisas, por causa da nomeação do Armando Vara para a Caixa Geral de Depósitos. Quer dizer, e há um momento em que, eu lembro na altura várias pessoas disseram, a partir daqui deixa de... Quer dizer, isto é uma rompe-se um princípio de equilíbrio de poderes que sempre tinha existido, nomeadamente no sistema bancário, rompeu-se naquele momento. Hoje sabemos, passaram muitos anos, que havia um projeto de poder, não é? Havia um projeto de poder, mas tudo isso na altura passou despercebido. E era esse ponto que queríamos passar agora no debate, se havia de facto uma tentativa de José Sócrates e do governo de então em sequestrar o regime, no fundo, o sistema, como tudo funciona. Eu acho que havia hoje, olhando, eu na altura devo dizer que não tinha, só quando veio o caso da TVI é que se começou isso a vislumbrar melhor. Mas eu, antes disso, queria dizer uma coisa que, aliás, disse na Comissão de Inquérito, era ele Primeiro-Ministro, e não tenho problema nenhum em dizer, ele é um mentiroso compulsivo. Ele só, sobre o Expresso e sobre mim em particular, mentiu diversas vezes, eu fiz cartas com um protocolo a desmenti-lo, ele nunca me respondeu. Portanto, quer dizer, sobre isso estamos conversados, quer dizer, ele mentia, dizia, mas mentiras deste estilo. Eu não dou entrevistas aos jornais, quer saber porquê? Porque uma vez dei uma ao Expresso e eles puseram como título A. E a gente ia ver se nós não pusemos este título, e não era. Quer dizer, mentiras assim, que se podem desmentir em 3 minutos. Não... Pronto. E, portanto, eu acho que ele se convence, já que alguém pôs essa hipótese, ele convence, ele conta mentiras a ele próprio e convence delas. Ele a mim disse, fui um aluno, eu esforcei-me imenso por tirar aquele curso. Quer dizer, e quem ouve isso pela primeira vez, como há bocado o Ricardo disse, ao princípio, quer dizer, nós hoje olhamos para trás e dizemos, pá, está bem, mas na altura era muito difícil. Era difícil. Eu lembro da entrevista que ele dá à RTP e fui eu que escrevi sobre essa entrevista, e era eu que tinha escrito sobre o diploma, né? E eu acabei aquela entrevista, eu acho que até comentei contigo assim, isto vai convencer toda a gente. Ele convenceu toda a gente. Ele tinha essa capacidade de ser tão convincente. Mas, Ricardo, o que é incrível é um país que acha que há vários jornais que têm anos de existência, e no caso do Expresso passou pelos tempos da ditadura e mais não sei o quê, que tem como objetivo derrubar um primeiro-ministro ou um governo ou o que seja. Quer dizer, isto não faz sentido nenhum. Toda a gente sabe, toda a gente que é jornalista sabe, pode haver lá o Avante e o não sei quantos, que são todos do mesmo clube ou da mesma linha. Mas toda a gente sabe que as redações são a coisa mais aberta e mais desorganizada e mais estapafúrdia, digamos, que existe no mundo. Mesmo as redações muito organizadinhas, não é? E, portanto, quer dizer, isto não tinha pés nem cabeça, mas ele convenceu que havia forças terríveis e tal, e não sei quantos, que queriam deitá-lo abaixo. Henrique, tu já estipulaste aí o caso TVI, para ti foi o caso onde começaste a ver as